Pegue a palavra de Deus aí. Pega o Evangelho aí. Abra comigo. Livro de Jesus Cristo, que escreveu João, no capítulo 10, e o versículo também, o 10, para a nossa meditação nesta tarde. Você que está em casa também, por gentileza, que vai ouvir essa mensagem pela internet, pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Abra conosco também a palavra do nosso Deus, que Deus quer nos falar algo grande, profundo aos nossos corações. A palavra de Deus ela serve para ensinar, corrigir, instruir e redarguir. Um desses pontos você precisa nesta tarde. Ninguém está isento da palavra de Deus. Redarguir é replicar argumentos. Nós temos muitas desculpas, mas certo é, Deus sempre nos surpreende. Acharam? Posso ler o texto sagrado? Então vamos ao texto. João 10, 10 e o 11 também. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Forte esse texto, né? Mas muito o nosso Deus irá falar aos nossos corações. Quero que você feche os seus olhos, coloque a mão na altura do teu coração, que eu vou orar por nós, para que Deus fale conosco de uma forma sobrenatural. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e Deus maravilhoso, vemos aqui nesta tarde para te louvar, para te exaltar e para te engrandecer. Vem agora, Senhor, nos abençoa nesta tarde, fala conosco, abre o nosso entendimento, amplia a nossa visão espiritual. Desse culto maravilhado, sarado, liberto com o teu aprendizado, pela tua santa palavra. Pai, quando estamos aqui, vai de encontro à nossa família, à nossa parentela, à nossa casa, leva vitória, livramento, proteção, saúde. Dá a ele, Senhor, a oportunidade de conhecer mais a tua santa palavra, que eu te peço nesta tarde e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, amados irmãos, estamos diante de um texto glorioso, um texto que envolve todas as escrituras. Com esse texto aqui, eu poderia pregar horas e horas e horas, porque é um texto muito abrangente, que abrange toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Novo Testamento e Velho Testamento, porque ela revela o nosso inimigo, a quem estamos lutando. Mas eu quero centralizar essa mensagem na pessoa de Adão e na pessoa de Cristo, porque essa mensagem é muito vasta. Eu posso levar para várias direções. Eu quero ensinar você aqui uma coisa interessante, irmão, irmãs, todos os ouvintes. Se um versículo você prega 10 minutos, 20 minutos, ou meia hora, ou até uma hora, você pega 2 versículos, você pega o dobro. 3 versículos, o triplo. Porque ela é a palavra de Deus e nos muita dimensão para estarmos citando a Bíblia Sagrada. Mas eu quero focar
nesse versículo. O ladrão, o nosso adversário, ele é invisível, ele é espírito. Por isso que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, como diz o apóstolo Paulo, nos ensinando. Não temos que lutar contra o ser humano, mas contra o diabo e seus anjos caídos. Certo? Eu queria que os irmãos, quer dizer que o primeiro homem na terra, ele pecou, ele fracassou, ele foi derrotado pelo inimigo, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu o lugar de descanso, de delícias, que contemplava, que falava com o nosso Deus face a face. Porque o Éden significa lugar de delícias, lugares que nós sonhamos, desejamos. Paulo chega a dizer também que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem para nós. É o que Adão perdeu lá no Éden. Tinha o domínio total, mas deu legalidade, o inimigo veio e o derrotou. O primeiro Adão, ele pecou, ele caiu, ele tropeçou. Por isso que você tem essa tendência, herdou do nosso pai Adão essa tendência caída. Nós herdamos dele essas coisas ruins que está sobre nós. É por isso que vamos entrar um pouco mais a fundo nas Sagradas Escrituras. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque elas de mim testificam. Para mim entender os mistérios de Deus, eu tenho que adentrar, buscar, examinar, ler, entender, buscar o Espírito Santo para me abrir a minha visão. Senão eu posso sair por aí falando besteira, igual muitos estão falando, tropeçando, trazendo heresia para o nosso meio, discórdia, problemas, contenda, falta de conhecimento. Querido amigo amado, não faça isso. Busque conhecimento, busque sabedoria que tem de graça para nós. Ficar por aí achando, está tropeçando para o teu mal, para a tua ruína, para a tua queda, para a tua derrota, aí não adianta chorar. Então vamos entrar no texto. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir, eu quero que você abra comigo. Você precisa entender, porque isso vai fazer parte de toda a sua vida. Se eu e você, a igreja, o povo, o Brasil e o mundo não entender isso, é nossa ruína, é nossa derrota, e a culpa não é de Deus, é nossa, pela nossa negligência, pela nossa falta de fé. Para Deus fala no livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Já ouviu alguma coisa sobre Deus? Então toma posse. Para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, o diabo vai ser punido, os anjos foi punido, e nós também, a humanidade também, se não dá crédito, será punida. Mas Deus sempre nos dá um escape. Ele sempre nos dá uma luz no final do túnel, porque Ele nos ama. É uma prova de amor incondicional. Quem ama, dá para o outro a liberdade de escolha. Ele não quer que nós amamos Ele forçado,
obrigado a amar a Deus, obrigado a estar com Ele. Não, queridos, amados irmãos, é por amor. Eu tenho que querer valorizar esse amor incondicional de pai para filho. Olha o versículo 3. Como escaparemos nós? Como eu posso me escapar do juízo vindouro, da condenação vindoura, se não atentar para as sagradas escrituras? Desfazer dela não me faz livre da condenação vindoura. Eu não querer ler, não querer ouvir e duvidar dela, eu estou caminhando para a minha destruição, para a minha condenação. E não há ninguém que possa livrar. Sabe por quê? Porque ninguém pode livrar da sentença de Deus. É por isso que vamos nessa mensagem, vamos discorrer um pouco mais, para entendermos um pouco mais. Para não termos dúvida, porque a dúvida nos faz pensar e dividir opiniões, nos faz mudar de direção, nos faz sair do alvo, sair do foco, e aí vamos causar problemas, discórdia, divisão. Mas quando eu olho para Cristo, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor da fé, aí eu não perco o foco. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, pelo Senhor, e depois que viram e ouviram, como nós hoje estamos testificando de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nesta tarde, honra, glória, louvor e adoração. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, olha o que Pedro fala. Com a vasta experiência, contemplou, andou, presenciou os feitos de Cristo. Olha o que ele fala. Ele mesmo desfrutou dessa maravilha, desta bondade, desta misericórdia do nosso Deus. Em nenhum outro há salvação. Não se esqueça que naquela época havia Pedro, havia Tiago, havia Maria. Mas Pedro afirma: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus, o nosso Criador, Senhor, só nos deu uma porta de escape. O homem não pode fugir disso. Ele não pode ser ignorante. Como diz o salmista, não seja como um cavalo e como uma mula que não tem entendimento. Eu não posso ser ignorante. Eu tenho que entender os mistérios de Deus e as sagradas escrituras, porque ela fala de história real, fatos verídicos que aconteceu naquela época. E nenhum outro há salvação debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Se eu quero salvação, tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que aceitá-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha alma. Aí eu terei o gozo eterno. Mas vamos para o texto. Gênesis 3 fala assim: olha, ora, a serpente era mais astuta de todas a limária do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta. Ela observava Eva e Eva admirava demais aquela árvore. Aí começou tudo por aí. Quando nós começamos a tirar os olhos de Cristo, olhamos para a esquerda, para a direita, podemos perder o foco, podemos perder o alvo. Aí nós pecamos. Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, foi Deus que disse: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Não podia comer e nem sequer tocar. Era uma ordem de Deus. Só tinha que obedecer, mais nada. Não tinha que fazer mais nada a não ser obedecer ao nosso Deus. Nem isso eles fizeram. Não morrais. A morte não existia. Não existia morte. Hoje me pergunto, por que as pessoas morrem? Por causa do pecado, da transgressão. Antes da morte vir ao mundo, fazer parte da humanidade, Deus falou: não abra a porta, não faça isso, que se fizer, você vai morrer. Então a culpa não é de Deus, é nossa. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Quem que manda mais? O diabo, que usou a serpente, ou Deus? Quem que manda mais na tua vida? Deus ou a tua vontade? Deus ou o diabo? Você tem liberdade de pecar ou não. Pecado está ao futuro. É você que decide se vai ou não. Então não culpe a Deus pelas nossas quedas, pelos nossos fracassos, pelas nossas ruínas, porque a culpa é nossa. Vamos entender um pouco mais sobre isso nesse texto. Pode tocar, você não vai morrer não. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso agradou Adão e Eva. Ser igual a Deus, conhecer o futuro, ter poder, descobrir algo que não pode ser descoberto. Então, se vai ser igual a Deus, isso aguçou o desejo de Adão e Eva. Conhecendo o bem e o mal. Ele não conhecia o mal, só o bem, mas abriu a porta para conhecer o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, cuidado, hein? Com o que estamos vendo, estamos desejando, cuidado com o que temos ouvido. Há quem diga, alguns estudiosos, alguns estudos falam que o homem tem maior facilidade de cair pelos olhos, porque ele contempla muitas coisas, principalmente a aparência, o poder, aí ele pode cair. E a mulher já não ouvir, ser elogiada, ser aplaudida, isso mexe com o ego dela, aí pode vir a sua queda, a sua ruína, a sua decadência. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Ele transgrediu. Ele falhou, ele errou, ele quebrou os princípios, ele desobedeceu o grande El Shaddai, o grande El Sou. É que isso nós vemos todos os dias o povo fazendo, todos os dias o povo dizendo muitas barbaridades, muitas blasfêmias, arrogância. Nós vemos do nosso lado, na internet, no Facebook, nas redes sociais, nas ruas, na empresa, fora da empresa, pessoas abrindo a boca. Versículo 7. Depois que comeu, então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus e cozeram folha de fígado e fizeram para si aventais. Olha interessante. Quando comeu o fruto, eles viram outro mundo que não podia ver, que não era para ter visto. Conheceram coisas que estavam escondidas, mas pela curiosidade, por desobedecer, tiveram queda, consequência. Muitas vezes as pessoas sofrem antecipadamente, querem descobrir coisas além do seu alcance, fora da época. Por exemplo, eu posso contemplar meninas novas, jovens, se envolvendo com sexo fora do casamento e tendo queda, destruindo, tendo filho fora da época, ficam deprimidas, abatidas, pensam em várias coisas negativas, por causa de quê? Anteciparam as coisas.
Toda vez que nós queremos coisa fora do tempo, teremos consequência. Aí, Deus é tão inteligente, e o homem também, depois que ele errou, que a mente abriu, ele começou a buscar um escape, começou a buscar um subterfúgio. É assim até hoje. O homem é muito inteligente, ele sabe quando faz frio, quando faz sol, quando faz calor, quando vai chover. Só que as coisas de Deus, que ele recusa em aprofundar um pouco mais. Mas o homem é a maior obra da criação de Deus. É muito inteligente. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão. Adão! Chamou Deus a Adão e disse: onde está? Ele disse: ouvi tua voz ao soar do jardim e temi, porque estava nu. Escondi-me. Adão teve vergonha de Deus porque estava nu. Seu pecado somente abriu. E a nudez continua no nosso meio até hoje. Passaram muitos anos, 4 anos ou mais, e a nudez prevalece no nosso meio. No dia a dia, ao nosso lado, ao nosso derredor. As pessoas perderam o temor de Deus, mostrando sua nudez na televisão, na internet, YouTube, Facebook, e quer se safar, quer escapar, e está faltando pessoas, homens corajosos para abrir os olhos delas, porque estão causando, também os homens, causando cobiça em outro, em outra. Quando mostra nudez, que é agradável aos olhos, leva o homem a cair, a pecar, a errar. Isso não ficará impune. Deus vai cobrar. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? É uma ordem, não foi só um pedido, é uma ordem. A vez Deus nos dá ordem e nós questionamos, nós duvidamos da ordem de Deus, não tomamos posse e não valorizamos. Quer ver uma coisa? Marcos 16:15, Deus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. É uma ordenância, é obrigado, está no imperativo. E temos feito isso? Qual é o nosso medo? Qual é o nosso temor? Estamos deixando de viver a vontade de Deus. É a mesma situação. Ele deu ordem e nós negligenciamos. Que Deus nesse dia tenha misericórdia de mim e de você. Então disse Adão à mulher que me deste por companhia, ela me deu da árvore do que comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto, porquanto fizeste isso, maldita, será mais do que toda besta, mais do que todos os animais do campo, sobre teu ventre andará, e pó comerás todos os dias da tua vida. Foi punição para a serpente. O inimigo usou ela. Versículo 15. Aqui Deus faz uma promessa para a humanidade, para a mulher, para Adão. Graças a Deus por isso. Essa promessa veio até nós. Aqui chama de proto-evangelho. O maior anunciador das boas novas foi o próprio Deus. É o maior evangelho aqui, ó. Boas novas, esperança, oportunidade, perdão de pecado, liberdade, libertação e vida eterna. Está tudo resumido aqui. O primeiro homem, Adão, ele pecou. O segundo homem aqui, ó, Deus faz menção dele. O próprio Deus faz menção. E depois lá na frente os judeus rejeitaram. Olha a catástrofe. Olha a tragédia, irmãos. Versículo 15. E por inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nunca terá amizade entre nós e as trevas. Que comunhão tenha a luz com as trevas? De jeito nenhum. Da semente da mulher virá Cristo para pisar na serpente. E vai ter perseguição. Foi sempre assim. Sempre a igreja é perseguida. Perseguiram a Cristo. Perseguiram os profetas, os apóstolos. Perseguirá você também. Você também não está escape. Mas a vitória está garantida na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é na praga da igreja. Não é no teu pastor, no bispo, no profeta. É na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Messias, o enviado, o maior profeta, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, que é Cristo, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi derrotado para o nosso bem. Graças a Deus. Cristo nos deu a vitória, cumpriu o teu propósito, a missão. Mas até aqui, até na frente, tem muita história para ser pregado nesta tarde. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. São coisas que jamais podemos mudar a realidade dos fatos. O homem não quer crer em Deus, duvida, mas tem coisa na terra atualmente que ele não pode mudar, nem que ele queira, porque é punição, é sentença, é ordem de Deus. A morte existe. O homem perdeu o paraíso, o lugar de delícias, o Éden, por uma boca e por um ouvido. O homem perdeu o Éden, mas também por uma boca e por um ouvido ele entrará no paraíso com nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo querendo não, o diabo aceitando não, o que vale a última palavra é de Deus, e ele nos fez promessa que nós entraremos lá. Glória a Deus. Outro ponto: dores de parto. Terá filhos com dores, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará. Porque isso é consequência da falha da mulher lá, que a mulher falhou, fracassou, não vigiou, brincou com o perigo, igual está muitos aí. Ninguém pode mudar isso. Não há homem nessa terra se diz poderoso, com cargos, com finanças boas, abastado, pode mudar isso, porque isso é sentença do nosso Deus. O teu marido te dominará. Por isso aí, ó, tantas coisas acontecendo, tantas tragédias, tantas mulheres perdendo a vida, tanta tragédia. Então, queridos, o primeiro Adão, ele fracassou, ele caiu, mas o segundo Adão é Cristo. Queria que você fosse comigo lá no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. O início da nossa leitura, João 10, 10, fala: o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim, Cristo veio, para nos dar vida e vida com abundância. É por isso que não podemos esquecer nunca disso, que é Cristo que nos dá a vida. É Ele que nos dá esta grande vitória. Por um homem, Adão,
entrou o pecado, mas para um homem que é Cristo, entrará a salvação. Vamos entender esse texto aqui agora, do livro de Romanos, capítulo 5.